Bom dia, meus queridos alunos do segundo ano. Aqui, professora Carol falando com vocês, e nós vamos conversar hoje sobre literatura, mais precisamente sobre o expressionismo. Esse foi um movimento estético embalado pela arte moderna do século XX. Lembrando que nós estamos estudando as vanguardas, tá? Europeias do século XX. Esse movimento ele teve como berço a Alemanha. A Alemanha, como também era um dos países devastado pela Primeira Guerra, tomava a arte como algo degenerado. Então, o Partido Nazista alemão estava sofrendo crises e aí tinha a arte como algo que era degenerado, que não era importante. Alguns expoentes da arte expressionista foram o cinema, o teatro, a literatura, a música, a dança, a arquitetura e a fotografia. Nesse movimento, o importante era recriar a arte. Então, aqui a intenção era criar uma nova realidade, passando do interior para o exterior. Então, era uma recriação da arte do interior para o exterior. Desta maneira, o interessante aqui era mostrar alguns temas que eram recorrentes, né, desse período. Então, a gente tinha a angústia, a morte, o medo, o sexo, as figuras sombrias, o mundo caótico, o desespero. Tudo isso levando em consideração que a gente está falando de um período em que a gente tinha um mundo devastado pós-guerra, né? Sempre lembrando disso, que era um mundo pós-guerra. Por isso, esses temas da angústia, do medo, das figuras sombrias e desse mundo caótico. Algumas características que a gente tem para esse período expressionista é a realidade subjetiva, porque está falando justamente sobre essa questão dos medos e do desespero do homem, a valorização da gravura, as cores vibrantes, as cores fortes, marcantes, a deformação das formas e os temas sombrios. Reparem que eles estão muito ligados, as características são muito ligadas às temáticas, certo? Alguns artistas de renome, talvez o artista de maior renome internacional seja Vincent van Gogh, com aquele quadro que é muito conhecido, do Grito, em que a gente tem ali muito claramente a questão da deformação de formas, a subjetividade humana, a questão da morte, do medo, dá uma angústia ver aquilo. É algo realmente que é um quadro realmente que retrata toda essa característica, toda essa temática que a gente está conversando aqui. E alguns artistas brasileiros, artistas nacionais que a gente tem com essa representação expressionista é o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade. Bom, eu gostaria que vocês pesquisassem mais sobre esse tema e que aí fizessem a seguinte atividade. Vocês vão pesquisar sobre o Vincent van Gogh e esse quadro dele, o de maior expressão, que é o Grito. E aí vocês vão colocar do lado dessa imagem dele as características que vocês percebem, o que vocês sentem ao observar aquela tela. Se vocês percebem essas temáticas aqui, essas características que a gente conversou aqui agora, presentes naquela tela, ok? Um beijo para vocês e até a próxima.